Olha, nós estamos aqui para um bate-papo muito interessante que eu tenho certeza que o telespectador vai ficar aí encantado e vai reviver alguns momentos. Estou aqui com o Décio Clemente, ele que é De Clemente Associados, ele que é publicitário e aí está nesse segmento já há muitos anos, né? Há mais de 40 anos e vai procurar aqui pincelar alguns momentos aí da publicidade no Brasil. Décio, obrigado pela oportunidade aqui de estar no programa do Pedro Alcântara. Obrigado, Flávio, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. É a propaganda que começou aí no Brasil, a partir de 1800, né, quando não se tinha cliente, na verdade. Na verdade, era o tempo do freguês. Né? E aí, o primeiro momento de propaganda efetiva foi num jornal do Rio de Janeiro, que foi a venda de um imóvel. Né? De lá para cá, isso evoluiu muito. Né? Qual é o teu sentimento aí pela tua larga experiência dentro da publicidade? Como você disse, lembrou bem, a venda de um imóvel em um jornal do Rio de Janeiro, aluga-se imóvel, né? Procura-se escravos. Às vezes o escravo fugia, né? Nessa época, né? Sim. E as pessoas procuravam escravos ou vende-se escravos. Foram os primeiros anúncios no Brasil. E indo para o jingle, nessa época mais ou menos, teve um jingle que foi de uma padaria Bragança, que nunca foi veiculado no rádio, porque o rádio naquela época não existia, que era cantado na rua. Na rua? Pelo dono da padaria, em cima de uma carroça, ele cantava o Pão Bragança, Não Me Sai da Lembrança, e foi falando assim, e esse jingle ficou marcado como o primeiro jingle do Brasil, né? Mas os primeiros anúncios foi em cima disso mesmo, sempre procurando alguma coisa ou vendendo alguma coisa. Eu sempre digo o seguinte: propaganda serve para vender, não serve para outra coisa, né? Ou seja, era uma marca, ou seja, era um produto, um serviço, mas naquela época procuravam escravos ou vendiam escravos pelos jornais. Interessante. E o Décio, ele tem uma peculiaridade aqui, dentre muitos que nós vamos comentar, ele, no Brasil, com certeza, ele tem aí o maior acervo de jingles, são mais de 7 mil, e um dos maiores acervos do mundo, né? Como é que foi essa conquista ao longo dos anos aí de ter um acervo catalogado com mais de 7 mil jingles, Décio? Olha, uma paixão isso? Acho que foi uma coincidência, né? Eu sempre, quando era muito pequeno, a minha mãe passava roupa lá, ouvindo rádio, né? E algumas mensagens ficaram marcadas na minha cabeça, né? Como Cera Parquetina, como Regulador Xavier, que falavam na época 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, alguma coisa assim. E Lustres Bobadilha, essas coisas todas, aquilo me chamou tanto a atenção que depois de um tempo, quando eu tinha 16 anos, eu fui trabalhar em uma agência de propaganda, a Jefferson Propaganda, e lá eu fui assistente de um português, um desenhista fantástico que desenhou aquelas duas mãos da APAI, uma rosa. Sim. Eu vi ele fez aquilo na minha frente em 5 minutos, até hoje existe aquilo lá. E eu aprendi muito com ele. Eu ia comprar café, comprar cigarros, tal, comecei a atender clientes, depois ele saiu e eu comecei a desenhar no lugar dele, né? E, enfim, é ali que eu comecei, é ali que eu gostei. E eu ganhei naquela época um disco com alguns jingles, e eu guardei dentro do meu guarda-roupa, não era nem armário embutido. E a minha mãe dizia: por que você não põe esse disco na vitrola do seu pai? Não, mas ele só gosta de ópera, isso aí não é ópera, ele vai acabar não querendo ouvir e tal. E eu guardei, comecei ali. Depois fui, já profissional com 16 anos, fui guardando, comecei a fazer um programa na Jovem Pan, e aí as produtoras e os autores começaram a localizar jingles perdidos, né? E me enviar. Teve inclusive de Curitiba, um ouvinte da Jovem Pan de Curitiba, ele localizou dentro de um ferro velho uma geladeira, que tinha uma corrente em volta de uma geladeira, e dentro da geladeira ele abriu, tinha um disco, e me ligou. Perguntou se de papelão, um disco de papelão, com um furinho no meio para tocar em vitrola. E ele mandou para mim, só que ele dobrou para pôr no correio. E eu cheguei, mandei restaurar o disco, a Jovem Pan mesmo cuidou disso. E lá tinham as instruções da geladeira. Ou seja, hoje, quando vem esse livro grande, como você usa a geladeira, 4 ou 5 instruções. A parte de cima era pesada dona de casa, a parte de cima é para você congelar os produtos, a parte de baixo tal, serve para isso, e a parte de baixo mesmo você guarde verduras e legumes para não queimar com o gelo. Eram 5 ou 6 instruções. E depois tinha o jingle da geladeira Frigidaire. Que era uma coisa fantástica, né? As instruções de uso vinham através de um disco. O que mais me chama a atenção, vamos inclusive colocar o primeiro comercial e a primeira propaganda, que o Garoto Bombril, né, Carlos Moreno, que aliás ele tem aí a condição de estar hoje no Guinness Book, né, o livro dos recordes, por estar há mais de 30 anos com a propaganda. Como é que você identificou essa questão desse trabalho em fazer com que pudesse permanecer um garoto propaganda durante 30 anos no mesmo produto? Inclusive, a gente vai colocar o comercial agora,
da despedida dele. Essa foi uma ideia do Washington Oliveto, né? Para aproximar o produto Bombril, que é muito difícil falar do Bombril. Então, ele criou um personagem, o Carlos Moreno, simpaticíssimo, meio tímido, meio assim, parecia um filho das donas de casa, aparecia na televisão e vendia. Depois de um longo tempo, eles acharam que esse personagem já havia cansado o telespectador, então ele fez uma despedida, mas uma despedida proposital para ver o que ia dar. Ou se ninguém sentisse falta dele, ele Mas embora. sentiu. É impressionante. O público teve uma reação fortíssima, ele Pedindo quase chorou, dele. desculpe alguma coisa, saiu, você vai ver. Sim. E ele acabou voltando e ficou por muitos anos. Hoje já foi substituído, mas permanece na memória afetiva de muita gente. Esta é a última vez que a senhora me vê aqui na televisão. Perdi a boquinha. O pessoal lá da companhia disse que eu não fiz a propaganda direito, que eu não falei das 1001 utilidades, que eu não disse que Bombril custa tão pouquinho que a senhora pode usar mais de um por dia. E que, além de tudo, tinha gente comentando que eu era meio assim e isso não pegava bem. Adeus. E desculpe alguma coisa. Agora, os números são impressionantes com relação ao Carlos Moreno, que foram 344 inserções, né? Ele teve o último em 2004 e depois em 2007 ele retornou e produziu. E aí, queria que você comentasse, porque hoje nós temos aí o Antônio Duarte Almeida Júnior, que é o garoto propaganda que faz o Posto Ipiranga. Ele já tem uma identidade de pelo menos 4 anos. Como é que você enxerga nos dias de hoje de ser um garoto propaganda que tenha essa relação com o seu cliente, com o seu parceiro, que ela possa perdurar? Porque hoje é muito difícil acontecer. Primeiro tem que ter empatia com o público, é um pouco de contar com a sorte. Teve também um ator, o Baixinho da Kaiser, você lembra sem disso? dúvida. Ficou durante muitos anos. Ele saiu, a Kaiser começou a ter problemas de venda. Ou seja, alguém resolveu tirar o Baixinho, não foi exatamente por causa disso, talvez problema de mercado, de preço, etc., mas faz falta um garoto propaganda para representar. Eu sou favorável a criar um personagem, não a um ator ou uma atriz famosa, exatamente fazer uma propaganda. Por 2 motivos. Tem gente que gosta e tem gente que não gosta. Né? Pode ser que dê certo e pode ser que não dê certo. Além do alto preço. Além do que, se algum artista famoso fizer alguma besteira na vida, né? Como, sei lá, o Ronaldo Fenômeno fez lá no Rio de Janeiro, isso pode prejudicar a imagem dos produtos. Olha, vamos colocar então agora uma propaganda que o primeiro sutiã a gente nunca esquece, né? Que foi da Valizer, com a Patrícia Lucchesi, que realmente foi um marco nessa época. O primeiro Valizer a gente nunca esquece. Foi um marco, né? Foi um divisor de águas, porque era uma garota de 11 anos, né? Que fez a propaganda e deu uma repercussão impressionante na época, né? Isso era o seguinte, era uma garota de 11 anos, se fosse hoje, talvez as leis chatas da publicidade não deixassem essa propaganda aparecer, Verdade. porque ela tirou a blusa em frente do espelho. Do espelho. Iam dizer exploração infantil, alguma coisa assim. E em nenhum momento teve esse tipo de conotação. Em nenhum momento teve esse tipo de conotação. Foi realizada para fazer esse comercial uma pesquisa e eles descobriram que as garotas da época tinham problema sim em usar o primeiro sutiã. Elas não queriam comprar o primeiro sutiã, na época, né? Por vergonha. Não queriam ganhar do pai por vergonha. Elas queriam ganhar de uma tia ou da própria mãe. Tanto é que na cena, quando alguém põe um pacotinho na cama dela, é uma mão feminina. Ou seja, tudo isso está na cabeça das pessoas. Quando foi para o ar, aquele problema realmente existia, as pessoas se identificavam, uma produção maravilhosa, uma música marcante, e se tornou um dos grandes clássicos da propaganda brasileira. Agora, uma das propagandas que realmente criou muito impacto, e eu queria que você falasse sobre isso, porque nós vamos apresentar na sequência, que foi a propaganda da Folha de São Paulo, fazendo uma menção a Hitler. Foi realmente emblemática essa propaganda da Folha de São Paulo. Foi outra criação do Washington Oliveto, né, emblemática. Tem gente que fala só verdades contando mentiras, alguma coisa assim. Sim. Então, o currículo do Hitler era tudo aquilo
Lá sim. Só que foi uma tragédia, né? Foi uma chacina com judeus, tudo o que a gente sabe hoje. Mas existe possibilidade de falar um monte de mentiras contando só a verdade. Ou seja, a Folha quer dizer, eu não aumento nem invento. Eu falo a verdade para você entender. Não falo um monte de verdades como se fossem verdadeiras, mas na verdade é uma mentira. Aquilo foi brilhante também, um trabalho sensacional que marcou bastante. Este homem pegou uma nação destruída, recuperou sua economia e devolveu o orgulho ao seu povo. Em seus 4 primeiros anos de governo, o número de desempregados caiu de 6 milhões para 900 mil pessoas. Este homem fez o produto interno bruto crescer 102% e a renda per capita dobrar. Aumentou os lucros das empresas de 175 milhões para 5 bilhões de marcos. E reduziu uma hiperinflação a no máximo 25% ao ano. Este homem adorava música e pintura. E quando jovem, imaginava seguir a carreira artística. É possível contar um monte de mentiras, dizendo só a verdade. Por isso, é preciso tomar muito cuidado com a informação e o jornal que você recebe. Folha de São Paulo, o jornal que mais se compra e o que nunca se vende. Eu queria que você falasse desse projeto Líderes em Campos. Como é que surgiu isso? Qual é o objetivo? Como é que funciona esse trabalho, essa ideia que você resolveu implementar? Bom, eu faço esse projeto, sou pioneiro nesse trabalho. É um encontro entre executivos, é um evento de relacionamento que tem um sonho que todo menino teve, né? Como que diz a música do Skank, quem não sonhou um dia em ser jogador de futebol? É isso que a gente faz. A gente dá essa experiência a executivos importantes que tiveram um sonho de serem jogadores de futebol profissional e fazemos um jogo, fizemos aqui na Vila Belmiro, fantástica, né? O pessoal da Vila é todo muito simpático com a gente e gostam do nosso evento. Fizemos no Maracanã, no Pacaembu. Então as pessoas vão, tem um dia de jogador de futebol, cantam o hino nacional, a gente faz 4 partidas, um ex-jogador de seleção para cada equipe. Tem repórter de campo, tem comentarista, tem locutor e tem gravação profissional. E depois, no almoço, eles vão assistir os melhores ou piores momentos, depende de como for o jogo. Mas é um evento fantástico que serve para fazer negócios e também fazer um pouco de solidariedade, porque a cada partida dessa a gente doa 5 toneladas de alimentos para entidades carentes. Agora os próximos devem ser no Allianz Parque, talvez a gente faça aqui uma na Vila Belmiro, vamos ver. A época está muito difícil, né? Sim. Está muito difícil, mas os patrocinadores que entraram estão comigo desde o início. Mas você, como um publicitário, não é nos momentos difíceis que realmente acabam acontecendo as grandes oportunidades? Olha, eu vou te responder isso com uma frase do presidente mundial da Coca-Cola. Ele acha que a propaganda é como se fosse um combustível de um avião. Você bota o combustível no avião e levanta o avião e está em voo de cruzeiro. Se por qualquer turbulência você parar, descer o avião, para porque eu não quero continuar, vai acontecer 2 problemas. Para você levantar o voo de novo, você vai precisar de mais verba, mais combustível. E a concorrência que não para, chega na tua frente no destino. Ou seja, a propaganda é fundamental, principalmente em época difícil, tem que fazer investimento. Aliás, não podemos deixar de assistir, dentro da linha de refrigerante, a Pipoca Guaraná, que foi um jingle estupendo, que está ainda na cabeça de cada um, na hora que você assistir. Quem lembra, obviamente, quem viu vai se recordar. Quem não viu, você vai assistir, que é muito interessante. Vamos assistir. Pipoca na panela, começa a arrebentar. Pipoca com sal, que sede que dá. Pipoca e Guaraná, programa legal. Só eu e você, e sem peruá, que tal? Eu quero ver pipoca pular. Pipoca com Guaraná. Eu quero ver pipoca pular. Pipoca com Guaraná. Quero ver pipoca pular, pular. Foi louca por pipoca e Guaraná. Realmente foi uma grande sacada, essa junção Pipoca com Guaraná, né? Como foi bem pensado e realmente é uma coisa que casa, né? Isso aí foi para combater a Coca-Cola, né? Então, o Nizam Guanais teve a brilhante ideia de fazer o Guaraná combinar com alguma coisa. E combinou perfeitamente, com né? Coca-Cola com Guaraná, imbatível, né? Depois ele fez um outro de pizza com Guaraná também, né? Então foi imbatível também. Mas uma curiosidade, quem mais vendeu nessa época
foram os fabricantes de milho para pipoca. Porque fizeram uma propaganda... Entraram no vácuo, fizeram propaganda de graça, e é verdade mesmo. Foi recorde de venda de milho para pipoca por causa da propaganda do Guaraná. O Guaraná deveria cobrar royalties por conta disso. E é uma prova que combina muito bem, né? Pipoca com Guaraná é imbatível. Olha, e uma outra propaganda que a gente não pode deixar de mencionar, e nós vamos assistir agora, é o famoso Tio da Suquita. Né? Vamos assistir pelo menos o primeiro, foram 3 séries, vamos assistir o primeiro que realmente acaba sendo imbatível. Vamos assistir dentro de um elevador. Sobe. Obrigada. Tá quente aqui, né? Tá gostosa a suquita? Aham. Você é nova aqui no prédio, né? Aham. Eu posso... Tio, aperta o 21 pra mim. Realmente essa sacada do Tio da Suquita foi uma coisa que nos dias de hoje ainda se acaba se encaixando perfeitamente, né? E sabe que eles não tinham muita verba. Eles tinham pouca verba, acho que 20% do que tinham para outros produtos, todas as bebidas. E a agência do Dalton Pastora, que criou na época esse comercial, mas foi uma propaganda brilhante que depois teve um retorno até com outra marca, né? Olha, a gente gostaria de ficar aqui muito tempo conversando, batendo um papo com o Décio aqui, mas aí, por conta do tempo, a gente vai encerrando por aqui. Mas eu gostaria de agradecer, Décio, pela oportunidade. Obrigado e que você possa voltar outras vezes aqui no nosso programa, o programa do Pedro Alcântara. Obrigado, Flávio. Eu mando um abraço para o Pedro. É um prazer estar aqui com vocês, foi um prazer enorme. Fiquei muito feliz, já conheci esse programa, tenho alguns amigos aqui que sempre falam do programa, que certamente estarão nos vendo. E estou à disposição de vocês para quando quiserem. Eu volto aqui. Bem, nós vamos para um breve intervalo e já voltamos.